Quando Deus testou a alma do Abraão, quando Deus testou se ele era mais apegado ao filho ou apegado a Deus, o que o Abraão mostrou naquela palavra, naquela passagem? Que ele era mais apegado a Deus. Não quer dizer que ele não amava o menino, mas ele sabia que o futuro que representava Isaque, diga comigo, ele precisava colocar no altar do Senhor, nas mãos de Deus. Porque quem é que tem que ter o futuro nas mãos? Somos nós ou é Deus? Ele colocou o futuro da vida dele nas mãos de Deus. Ele não ficou preocupado com o amanhã, ele ficou preocupado com o hoje. Eu preciso mostrar para Deus, provar, Senhor, o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Ó Senhor Deus, muito obrigado por nós estarmos, Senhor, na igreja, na Tua presença. Obrigado por essa madrugada de oração, como a oportunidade, meu Deus, de viver esse momento onde nós aprendemos que o Senhor ama os que lhe buscam. E aqueles que lhe buscam, na madrugada, o encontrarão. E eu creio, Pai, que nós e centenas de pessoas nessa madrugada encontramos aquilo que nós precisávamos. O favor, a graça, a bênção, o poder do Senhor. Porque, meu Pai, por mais que nós já tenhamos, Senhor, clamado, orado, pregado, ouvido a Tua palavra por diversas vezes, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Dependemos, somos dependentes. O orgulhoso, ele é surdo. O humilde, ele está sempre disposto. Ele está pronto a ouvir. E nós estamos aqui. Porque, como disse Samuel, fala que o teu servo ouve. E nós queremos ouvir, Senhor. Nós queremos aprender. Nós queremos crescer. Nós precisamos atrair o teu favor, a graça, o poder, a bênção do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos dessa ajuda, que é o favor do Senhor, um favor imerecido. Esse auxílio que vem do Senhor, que todos os dias pela manhã, quando acordamos, nós temos uma cota de misericórdia, nós temos uma cota de graça, de favor, e não podemos ter a mentalidade de eu vou economizar a misericórdia, a graça. Não, eu tenho que usá-la, eu tenho que acreditar que ela está à minha disposição, e o Senhor vai me ajudar em tudo o que eu preciso. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, aqui nessa manhã, no começo, desse dia. Vem nos ajudar. Vem, Senhor, como oramos no domingo, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Ah, Pai, com certeza, os inimigos já teriam, meu Deus, nos engolido.
nós já teríamos sido engolidos por situações, já teríamos sido engolidos, meu Pai, por tantas coisas. Quantas são as pressões, as guerras, os levantes, mas tudo que foi armado, preparado e arquitetado, laços, armadilhas, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a chamada mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, a armadilha do caçador, quantas coisas o mal prepara, emboscadas, meu Pai, para nos literalmente laçar, tragar, roubar. Mas eu declaro mais uma vez que todos esses laços foram quebrados. O laço quebrou. Havia um laço, existia um laço, o laço foi feito, ele foi preparado, ele tinha um destino, ele tinha um objetivo, mas eu declaro no nome do Senhor Jesus, que toda a ferramenta preparada, arquitetada, planejada, organizada contra as nossas vidas, todo laço contra nós de morte, de acidente, laços, meu Pai, como temos orado, talvez aquele laço espiritual, aquele laço na mente, uma situação que vem para nos laçar, que vem para dominar a nossa vida, que ele seja quebrado, cancelado, desfeito, que não tenha poder sobre nós. Que a cobertura do teu sangue repouse sobre a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Senhor, eu sei que conosco o Senhor está. Não há, meu Pai, não há motivos para nós nos entregarmos, desistirmos ou nos abatermos. Mas eu sei que o Senhor está conosco. Eu repito o que Israel disse: se o Senhor não estivesse do nosso lado. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está conosco. O Senhor, meu Deus, está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Se faça presente aqui, Senhor. Abençoa essa reunião. Abençoa esse culto. Abençoa a mensagem, abençoa a palavra, abençoa a direção. Senhor, abençoa, não deixa ninguém, a começar também por mim que estou aqui, não nos deixe sair da mesma forma. Mas que venhamos a sair daqui com decisões tomadas, com uma risca no chão, meu Deus, com uma mudança que nós precisamos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu te amo, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Vocês pegam esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do espírito. Da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida. Diga, e eu creio que ele já está jorrando na minha vida, em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Ontem nós pregamos, o título da mensagem fala: terminar bem é o foco. Então nós vamos ler essa mensagem de um homem que começou muito bem. Vamos lá.
Segunda Crônicas 26, na NVI, deixa eu colocar aqui, na NVI. Vou ler do capítulo 26, vou começar do 1. Vou ler um pouquinho mais aqui. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Então, olha só, o rei tinha 16 anos de idade, e a Bíblia já no versículo 2 já coloca uma grande conquista, um grande resultado. 3, versículo 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. É muita coisa. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez, vamos repetir essa parte? Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai. Olha, o pai dele fez algo bom, mas não de todo o coração. Sabe quando uma pessoa ela tem uma obediência, mas a obediência ela não é radical, ela não é completa? Isso aqui já não é bom. Eu iria virar e ia falar, eu já não gostei dessa parte. Aí vai falar, mas peraí, bispo, o senhor vai falar só de coisa boa do Uzias? Sim, eu vou falar. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal, aos olhos do Senhor. Sim, maravilhoso. Tal como Amazias, o seu pai. E buscou a Deus durante, diga comigo, a vida de Zacarias. Então, Zacarias foi o seu mentor. Foi o seu líder espiritual. Que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, é engraçado, né, que a Bíblia, ela já vai dando, já vai te preparando, né, ó, enquanto, bispo, uma pessoa pode buscar Deus por um tempo? Pode. Ela pode perseverar por um tempo? Pode. Ela pode começar muito bem a jornada dela? Pode. Uzias começou. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então aqui nessa época ele tinha intenções e motivações corretas? Tinha. Ele agradava a Deus com o que ele fazia? Sim. Então vamos continuar. 6, ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Você vê que são muros dos inimigos, né? Foi demolindo, desestruturando, enfraquecendo o território que pertencia ao inimigo. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou, diga comigo, Deus o ajudou. Puxa vida. Deus o ajudou contra os filisteus. Você sabe o que é Deus poder ajudar uma pessoa a vencer coisas que nem os israelitas em determinados momentos tinham conseguido? Mas Deus o ajudou contra os árabes,
que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas, os amonitas pagavam tributo a Uzias. Olha a força desse homem. E sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito. Gente, para chegar na fronteira do Egito. A questão não é só a fama, a questão é o resultado. Porque ele podia ter fama em Jerusalém e chegar só boas notícias dele. Não, não chegou só fama, chegou resultados. Ele foi tendo conquistas. Olha só, pois havia se tornado muito poderoso. Já no versículo 8 a Bíblia fala que ele se tornou muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas. Olha a inteligência, olha a visão em Jerusalém. A porta da esquina, a porta do vale e no canto do muro. E que torres que tem lá, hein? Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores nos campos e nas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado. Diga comigo, bem preparado. Ele tinha um exército, mas muito bem preparado. Você vê que a cabeça de Uzias, vamos falar nos dias de hoje. Eu estava vendo alguns empreendimentos, apartamentos que me mostraram ontem, do cara colocar dentro assim do closet dele produtos da Chanel. De pedras assim, de mármore, aquelas pedras que vêm dos árabes. Um empreendimentozinho lá, eu vou falar desse, um empreendimentozinho lá de o mais barato, 18 milhões. Todo decorado. E aí alguém comentou lá, né? Olha como é que o ímpio, ele trabalha, né? Por isso que a Bíblia fala que o filho das trevas tem mais prudência do que o da luz. Esquecer de botar um nome lá, numa louça. Ou seja, está se falando do quê? Diga comigo, de um detalhe. Eles esqueceram, diante de tanta coisa, esqueceram de um detalhe. No outro dia, o que estava faltando ser colocado o nome na louça, toda aquela louça que não tinha nome foi tirada. Não sei o que fizeram com a louça, só que no outro dia a louça com o nome estava lá. Imagina o preço dessa louça. Então, o que eu quero mostrar para você, que na época aqui de Uzias, ele trabalhava para ter uma mentalidade, uma cabeça, que é o que a bispa falou no domingo. Cabeça de rei. Cabeça de governo. Uma cabeça que a Bíblia fala que ele tinha um exército tão bem preparado, vou continuar, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maséias, sob o comando de Hananias e um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. A Bíblia dá detalhes. Diga comigo, porque Uzias se preocupava
com cada detalhe. Meu Deus. Ele tinha uma atenção. Ele tinha um foco. Você lê isso, né? Tem até uma palavra que a Bíblia ainda usa, que ele, com a ajuda de Deus, ele realizou coisas extraordinárias. Aí eu te pergunto, de onde veio essa cabeça? De onde veio essa visão? De onde veio esse espírito? De onde veio esse discernimento, essa presença de espírito, essa habilidade? De onde veio? Veio de Deus. Foi Deus quem deu a ele. Mas quando uma pessoa está se apegando, se prendendo a coisas miseráveis, pequenas, de onde vem essa atitude? De onde vem esse comportamento? Vem de uma mente que não tem filtro. Porque, diga comigo, uma das funções da alma é a mente. Você sabia disso? Você sabia que a nossa mente, ela faz parte da função da alma? Não? Então saiba agora. Porque a nossa mente, quando a gente fala corpo, alma e espírito, a alma é o centro da Z? Da Z? Então, mas peraí, bispo, mas não é a alma? Sim. Uma das funções da alma é a nossa mente. E quando você é capaz de pensar qualquer coisa que passa pela tua cabeça, você está mostrando que quem está no governo da tua vida não é o espírito, é a alma. Porque se a mente ela é uma das funções da alma, então que mente que eu preciso ter para colocar a alma sobre sujeição do espírito? A mente do espírito. Eu preciso da mente do espírito. Porque a maioria de nós, se não vigiarmos, vamos viver com uma mente carnal, uma mente natural, uma mente emocional. Que isso, bispo? Sim. Você vai acabar tendo pensamentos que vai gerar medo, insegurança, dúvida, que vai fazer você ficar se prendendo em coisas que ainda a gente está conversando com a pessoa, mas por que eu caio sempre no mesmo erro? Ué, mas você cai no mesmo erro porque você nunca parou para saturar a tua mente com a coisa certa. É simples. A tua mente, o teu subconsciente, ele está saturado da coisa errada. Então, eu estava ainda observando, né? A igreja tem oração diária, a igreja ora todo dia, tem 4 cultos por dia. Então tem palavra. Então, hoje tudo bem que há 2 reuniões, 7 da manhã, 7:30 da noite. Mas, por exemplo, quarta-feira, amanhã tem programa Mudança de Vida, amanhã tem um devocional ali de 2, 3 minutinhos ali, uma série. Depois tem culto às 7, mais oração, culto às 9, mais oração, culto meio-dia, mais oração, culto às 15, mais oração, 7:30 da noite, 11 da noite, 2 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã, dentro do projeto. E tudo com oração, intercalando. Terminou o culto, começa um período de oração. São 25 horas. Se uma pessoa ela entrar aqui amanhã na igreja, quantos quilos de mensagem ela vai sair daqui? Se ela sair na quinta-feira às 8 horas da manhã?
Quantos quilos de oração e de mensagem? Ah, você pode ter 100% de certeza que ela vai receber uma quantia que tem igreja aí que talvez demoraria meses ou anos para poder receber tudo isso. É ou não é? Mas o que adianta eu receber tanta mensagem, tanta palavra, e ainda não trabalhar dentro de mim as mudanças que eu necessito, que eu preciso? Eu estou pegando nesse ponto, porque eu vou chegar num ponto do Uzias. Diga comigo, Uzias, ele não terminou bem. Uzias, entrar na história do Uzias é entrar para chorar. Você entrar em desespero, falar, meu Deus, como que um homem, que só até onde o bispo leu aqui, é incrível a história desse homem, e ainda tem mais para ler. Como que uma pessoa passa mais de 50 anos da vida dela tendo tudo para estabelecer, aquilo ser literalmente consolidado, aquilo ficar para sempre, ser uma obra eterna, um resultado eterno, e de repente aquilo virar pó, aquilo ser perdido. Então olha aqui, 13. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Diga comigo, Uzias passou seu espírito, sua fé, sua visão. Diga comigo que ele recebeu de Deus, diga para o seu exército. Então, se ele tinha um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos, é porque ele se beneficiou disso, ele teve resultado disso. Ele não tinha igual a China, né? A China tem. Tem soldados para a guerra? Tem ou não tem? Israel tem também? Estados Unidos tem também? Mas a gente bota confiança em qual exército? A gente vai botar no dos Estados Unidos e de Israel. Da China a gente não vai colocar. Aí vai falar, por quê? Nunca entrou em guerra? Não entra em combate. Não sabe o que é isso. E aqui não. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Olha os detalhes que a Bíblia vai dando. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Gente, isso aqui na época de Josué, se tivesse, ajudava na conquista da terra prometida. Não tinha isso aqui, não. O negócio foi literalmente com a ajuda de Deus. Olha como ele cresceu, ele desenvolveu. Diga comigo, com uma ajuda extraordinária. A fama de Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando muito poderoso. É incrível, fala a verdade. É forte, não é?
no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel, e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que tinha um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa, diga comigo, morou em Jerusalém. O que está escrito aí? Ele morou em Jerusalém? Não, ele morou numa casa separada, com a sua doença excluído do templo do Senhor. Jotão, seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Meu Deus. Você sabe o que mexe comigo? Volta no 16. É isso aqui, ó. Entretanto, ó, Uzias... Cadê 16? Entretanto, depois que Uzias, diga comigo, se tornou... O que está escrito se tornou? De novo, se tornou. Ele já não tinha consolidado as coisas? Já não estava certo? Ele já não era um homem poderoso? Mas o que é que Uzias ele não trabalhou na vida dele? Ele não trabalhou o orgulho, ele não trabalhou o interior. Ele não trabalhou algo lá dentro dele. E a palavra de ontem, ela fala sobre isso. Um homem que a gente lê a lápide dele, né? A história dele. A gente fala, meu Deus, que coisa incrível. Mas uma coisa que não foi trabalhada, tem um detalhe que eu não encontrei ele aqui, que fala do Zacarias, que é aqui no versículo 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Chegou o momento que o Zacarias morreu. E parece que depois da morte do Zacarias, ele desandou. Então, sabe quando uma pessoa, ela estava caminhando bem, porque ela tinha um mentor que estava ali falando com ela, orientando ela, falando para ela, mostrando para ela, puxando ela, ó, ei, Uzias, ó, faz isso, ó, Uzias, faz aquilo. Quando ele perdeu o Zacarias, parece que ele se perdeu. Parece que a vida dele não estava apoiada em Deus, estava apoiada no profeta. Mas ele era o homem de Deus, ele tinha que ouvir as direções do homem de Deus, sim. Mas a partir do momento que eu decido realmente ouvir a Deus, diga comigo então, o meu coração, ele se transforma num coração humilde. Por que o coração dele se tornou orgulhoso? Como que de uma hora para outra, você acha que uma pessoa ela cai da noite para o dia? Alguém cai da noite para o dia? Você acha que uma pessoa ela se entrega, ela cede para o orgulho da noite para o dia?
Pega a palavra que a bispa falou no domingo do Abraão, que ela falou a respeito do Abraão oferecer o único filho dele. Quando Deus testou a alma do Abraão, quando Deus testou se ele era mais apegado ao filho ou apegado a Deus, o que o Abraão mostrou naquela palavra, naquela passagem? Que ele era mais apegado a Deus. Não quer dizer que ele não amava o menino, mas ele sabia que o futuro que representava Isaque, diga comigo, ele precisava colocar no altar do Senhor, nas mãos de Deus. Porque quem é que tem que ter o futuro nas mãos? Somos nós ou é Deus? E ele colocou o futuro da vida dele nas mãos de Deus. Ele não ficou preocupado com o amanhã, ele ficou preocupado com o hoje. Eu preciso mostrar para Deus, provar, Senhor, o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque o Senhor, quando me chamou, eu não tinha filho. E ainda que eu tenha dado algum tipo de escorregão em algum momento, o Senhor me chamou para sair, eu saí. E eu não tinha filho ainda, eu só tinha uma promessa. Isso vai mudar? Agora eu vou fechar os olhos, eu vou virar as costas, eu vou esquecer de onde Deus me tirou, que Ele me garantiu, só porque agora eu tenho uma criança, eu tenho um menino. Foi o que eu falei na sexta. Você vê o Adão, recebeu o jardim do Éden, foi gerado naquele contexto, uma vida próspera, honrada, dominava, governava, tudo estava nas mãos dele. Entrou a Eva na vida dele. A mulher vai dar ouvido à serpente, a serpente engana ela. O Adão não foi enganado, mas a Eva foi enganada. E aí, o que o Adão ele mostra quando a mulher vem e apresenta para ele o fruto e ele pega e come o fruto? Diga comigo que ele era mais apegado a Eva do que a Deus. A quem você é mais apegado? Você tem uma afeição, um apego. A quê? Ao quê? A quem? O que o Osias mostra aqui? Que o que ele sentia era mais importante. Porque o que ele tinha mais para conquistar? Ele podia continuar conquistando. Ele precisava continuar vencendo. Mas diga comigo, se eu paro de vencer internamente, eu paro de vencer na vida. Você para de vencer internamente, você vai parar de vencer na vida. Osias perdeu dentro, e quando você perde dentro, você perde fora. Osias, ele foi vencido internamente, que é uma coisa que ontem, numa reunião com lideranças, a bispa falava demais com os líderes sobre esse problema, né, que a pessoa ela tem a imagem, ela tem a fisionomia do seu Deus. Ela tem a conduta, ela tem o sentimento do seu Deus. Daquele que governa, que dirige a vida dela. E é verdade. Quem que era o verdadeiro Senhor? Quem que era o verdadeiro Deus de Osias? O que foi revelado aqui no versículo 16? Volta para mim o versículo 16, por gentileza. O que ficou revelado? O que ficou provado? Quando ele foi testado, quando ele foi experimentado, quando ele viveu algo. Porque, vamos lá, por que deu na cabeça dele de querer ir lá e entrar no templo e acender o incensário? O que deu na cabeça dele? O que passou? Ele começou a se sentir melhor que os sacerdotes?
Ele começou a ter uma autoimagem dele exagerada. Ele acreditou que ele podia fazer do jeito dele agora e ficaria tudo bem. Não, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer assim, vou fazer desse jeito, vou fazer dessa... Não, Zias, não, rapaz. Isso aqui é a função do sacerdote, dos que o Senhor levantou. Você vê que a Bíblia fala que quando o sacerdote viu a lepra, ele não viu a lepra apareceu, ele não sentiu. A lepra surgiu, ele não sentiu nada naquele momento, quando a lepra surgiu. Quando o sacerdote começou, não, você tem que ser, você está leproso, olha que tua situação aqui. É provável que naquele momento entrou ali um sentimento permitido por Deus mesmo. Porque ele tinha ficado irritado, ele tinha ficado nervoso. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado que você fala até entre quatro paredes. Cuidado. Eu lembro em 2013, uma pessoa foi desabafar uma coisa que ela não podia ter desabafado. E aquilo deu ruim para ela. Aí vai falar por quê? Diga comigo, nós seremos justificados. Diga comigo, e seremos cobrados pelo que falamos. Cuidado que você acaba falando no momento da ira. Eu vi esses dias uma pessoa ter um tipo de perda na vida dela por ela falar uma coisa, mas ela falou uma coisa que ficou ali no chamado entre quatro paredes, você sabe? Sabe quando a pessoa fala entre quatro paredes? Mas não é porque ela está falando entre quatro paredes, mas bispo, eu estou pecando aqui, ó, estou pecando, tipo assim, eu estou fazendo algo errado, mas eu estou fazendo aqui, ó, dentro do meu território. Não é porque você está fazendo dentro do teu território que Deus olha uma coisa dessa e ele não vai corrigir. Você tem que lembrar que não é o fulano, o beltrano, o cicrano. Não, quem vai lidar com você não é um homem, não é um ser humano, é Deus. Quem que tratou com Uzias ali? Você acha que foi os sacerdotes? Foi o sacerdote que pegou e falou, eu vou botar uma lepra aqui na testa do Uzias, e aí ele vai sair daqui ansioso, desesperado com essa lepra. Foi o sacerdote que colocou a lepra nos Uzias? Ou foi Deus que permitiu pela escolha, pela decisão errada? Diga comigo, a lepra, foi um problema que nunca mais saiu da vida dele. E como é que esse problema levou Uzias a terminar? Bem ou mal? Alterou com o destino dele ou não? Arranhou, manchou, estragou, tudo que ele tinha construído virou pó ou não virou? Virou. Ele perdeu. Agora você vai, por exemplo, para a vida de Zaqueu. Quem já ouviu falar de Zaqueu? Se tem alguém que tinha que ter terminado mal, era aquele cara. É ou não é? Se tem alguém que não tinha um pingo de temor, de caráter, era Zaqueu. E quando Jesus está passando e ele tem uma atitude ousada de subir naquela figueira, brava, não, eu quero conhecer, eu quero saber quem é Jesus. Você vê que coisa incrível. Gente, é incrível isso. O cara teve a primeira chance, a primeira oportunidade da vida dele de se aproximar de Jesus, de querer conhecer Jesus, de querer saber quem era o Senhor. E o Senhor, ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, ele veio para quem precisa. Então, certamente aquilo, o Senhor viu e falou, não, é a minha chance, eu vou ganhar esse rapaz aqui. Zaqueu, hoje me convém ir para sua casa. Os pecadores quase que entrou em colapso. Como assim?
Esse cara aí, você não tem noção. Quem é esse homem? Ele vive extorquindo, ele está lesando. Ele tomou de mim aqui. Nossa, você não tem noção o prejuízo que ele já me deu. E você vai na casa dele, Jesus, você não conhece, você não é profeta, você não é Messias, você não é nada disso não. Só que aí quando ele chega lá, qual foi o sermão que Jesus levou para pregar para o Zaqueu? Ele não pregou nada, né? Imagina, a pessoa chega, entra lá, toma um chazinho, um cafezinho, senta no sofá, e aí, a hora que eu acredito que o senhor meio que deu uma sentada, né? A hora que ele deu uma sentada, o Zaqueu levanta. O senhor, deixa eu falar. Não dá nem. Não precisa falar nada, deixa eu pregar agora. Olha, eu vou dizer para o senhor que eu vou ressarcir todo mundo que eu prejudiquei. Eu vou devolver aí para essas pessoas, eu vou pegar metade do que eu tenho e eu não vou ficar com a minha vida do jeito que está. Olha, se ele separou metade do que ele tinha e quem ele tinha lesado mandou chamar, quanto que será que sobrou para o Zaqueu? Não sei. Não sei quanto que sobrou. Em questão de dinheiro, de matéria. Diga comigo, mas ele passou a ter uma paz. Ah, ele passou a ter uma paz. Que aquela atitude do Zaqueu transformou, reverteu. Porque deixa eu falar uma coisa, uma mulher, para ela poder, às vezes, consertar, a Bíblia sempre falou isso, desde a época da Celso, meu filho, um homem ele pode ter sido mau caráter a vida toda, se ele muda o caráter dele, ele começa a fazer o que é bem, o que é bom e o que é certo, as pessoas nem lembram mais do mau caráter que o cara foi. Não é que não lembra, que agora fica essa parte final. Mas uma mulher, meu filho, uma mulher me orientando, imagina, né? Imagina uma mulher tendo que falar isso. Ela disse, mas eu, por exemplo, uma mulher, se ela fizer algo, ainda que ela faça algo bom, você vai ficar aquela coisa latejando ainda. Ó, ela é boa demais, não esquece daquilo, tá entendendo? E o Zaqueu, ele mostrou que houve uma mudança interna, e Jesus falou isso, hoje houve uma salvação aqui nesse lugar. E ele terminou muito bem, ele encerrou muito bem. Ele teve um resultado na vida dele que não dá para acreditar que aquele homem com o caráter tão deformado mudou. Então eu pergunto para você, para nós orarmos, você está caminhando cada dia, então vamos lá, hoje é terça-feira, daqui a pouco vai terminar o dia. Como é que você vai terminar esse dia? Como é que você tem terminado cada dia da sua vida? Como é que você tem terminado? Como é que você tem finalizado? A Bíblia diz, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Como é que você tem finalizado? Como é que você tem terminado diante de Deus e diante dos homens? Diante de Deus, dentro da comunhão, porque o que Deus quer ter com a gente? Comunhão. Então, como que está a minha comunhão com Deus e como que está a minha vida diante dos homens? Isso é uma coisa muito importante. Porque o que Deus está buscando de nós é comunhão, é adoração. Como ele falou para Davi, Davi, você pecou aí com a Betseba, deixa eu te falar uma coisa, se você quisesse mais, eu daria muito mais para você. Está lá escrito o que o Natan falou para ele. Rapaz, me pedisse mais, o que você queria mais? Eu dava para você. Agora, eu não te dei o direito de você ir lá e matar um homem e deitar com a mulher dele. Eu não mandei você fazer, eu não te dei esse direito, eu não te dei essa permissão. Osias não tinha o direito de deixar o coração dele azedar, se tornar um coração tão
preto, orgulhoso da maneira que foi. Por quê? Porque olha aqui a história desse homem. Para ele terminar dessa maneira. Então, foram mais de 50 e poucos anos de vida que ele viveu para reinar, para liderar uma nação. Ele tinha uma cabeça tão focada em coisas grandiosas. Diga comigo, Uzias, ele aprendeu exaltar, diga, e aproveitar da grandeza de Deus. Você tem exaltado a grandeza de Deus? Você tem reconhecido, você tem honrado a grandeza de Deus? Será que você tem vivido assim? Você tem reconhecido o quão grande esse Deus ele é? Que ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa, que ele pode mudar a vida da noite para o dia de qualquer pessoa? Ele mudou o caráter do Zaqueu. Ele mudou o caráter do Zaqueu. Ele, enquanto esteve tendo condições de atuar na vida e através do Uzias, ele ajudou Uzias a fazer algo. Eu não estou lembrado aqui, tirando Salomão e tirando Davi, quem que fez um trabalho tão bem feito igual Uzias aqui? Quem que conseguiu? A Bíblia está deixando um detalhe aqui que às vezes alguns esquecem. Com ajuda extraordinária, a fama de Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes. Então diga comigo, ele viveu resultados extraordinários. Foi algo assim que foi além do que se possa imaginar. E ele não conseguiu aquilo sozinho, tá escrito os detalhes, com ajuda, com ajuda, com ajuda. Então por que ele não pediu ajuda naquele momento que ele percebeu que algo estava diferente dentro dele? Algo não estava, ele estava sentindo, ele estava pensando, ele estava imaginando, ele estava enxergando, ele provavelmente tinha uma voz na cabeça dele. Por que ele não pediu ajuda de Deus? Que é o que acontece com muita gente. Ele está vendo que alguma coisa está alterando ele, está mexendo com as emoções dele, está deixando ele burro emocionalmente. Ele está burro. Por quê? Porque ele já está começando a pensar, falar, viver de uma maneira que está prejudicando, ele está perdendo a paz. Gente, eu ouvi um caso de uma senhora, não dá nem para falar. O que as emoções podem estragar com o corpo da pessoa, com o órgão da pessoa. É coisa horrível. Às vezes é até duro, né? Você está, às vezes, atendendo a pessoa ter coragem de virar para você e falar uma coisa que é pessoal dela ali, que não dá para ouvir uma coisa daquelas. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sabe, é uma coisa que você vai falar, como que uma coisa dessa acontece? Acontece, mas como? Por causa das emoções, dos sentimentos, do tanto que a pessoa vai se entregando aquilo que ela não devia se entregar, ceder. E ele era poderoso, ele se tornou poderoso. Diga comigo, mas o orgulho acabou com tudo. Antes da queda, o que vem? E o orgulho fez o que com Uzias? Provocou a sua queda. Mas o coração de Zaqueu, quando é que ele mudou? Quando ele deu lugar à humildade. Quando ele deu lugar a um coração quebrantado. Ele ao ouvir Jesus, ver Jesus, ele se quebrantou. Fala a verdade, com total sinceridade. Hoje você tem crescido na humildade ou no orgulho? Hoje você pode dizer que você é uma pessoa
que está mais perto de ter o resultado que Zaqueu teve de mudança na vida dele, ou mais perto de ter o resultado de Uzias? Porque a Bíblia fala que o que determina é o mais tarde, como termina, como finalizamos, é o que fica. E como nós vamos finalizar? Nossa, é tão triste ver tantas pessoas que têm finalizado tão mal a vida delas. A gente que está lidando com gente, eu, por exemplo, estou lidando com muitas pessoas, quando eu falo muitas, é muitas pessoas, atendendo muitas pessoas, mandando mensagem, ligando para muitas pessoas. É tão triste você ouvir, às vezes a pessoa estava tão bem, mas ela estava muito bem, mas aí ela deixou um sentimento miserável entrar no coração dela e roubou a vida dela. Que está acabando com a vida dela. E agora, cadê a humildade para se humilhar, para fazer o caminho de volta? Uma mulher mesmo virou para mim e falou: bispo, eu venho para o culto de domingo aqui, quando dá metade do culto da bispo eu vou embora. Eu não aguento ficar nesse culto, não. Mas ela foi abençoada, você sabe, através de quem? Dos cultos de domingo às 9 da manhã. De chegar a abrir empresas assim, fora do país. De ganhar milhões. E como que uma pessoa que ela estava aqui e viu esse favor, ela vira, eu não tenho coragem, eu não tenho mais prazer, não tenho mais disposição, não tenho mais assim ânimo, não tenho mais energia, não tenho mais nada. Que eu chego na metade do culto, eu falo, é por isso que eu não te... Eu vou andar na igreja, cadê a criatura? Veio no culto? Não veio, não, eu vim. Você fala para mim que veio, eu não te encontro. Ah, agora entendi, você vai na metade do culto. Na hora da palavra. Por quê? Porque dito por ela mesma, meu coração tá azedo, tá orgulhoso. Tá, vamos fazer o caminho de volta? Ah, não sei. Não sei. Tá, mas o que mais que está acontecendo? Eu tenho uma doença que ela está acabando com a minha massa muscular, está comendo dia após dia. E você não vai se humilhar. Você não vai se quebrantar. Você está vendo que algo está tirando, está sugando. É um sanguessuga. O que o sanguessuga ele faz? Dá. Eu quero mais. É isso. Eu quero tirar. Eu quero arrancar. Você está vendo? Tem um demônio que está comendo você vivo. E quando é que isso muda? Quando a pessoa se humilha. Amém? Então vamos ficar em pé. Colocar a mão no coração. Fechar os olhos. E pare, nesse momento, para refletir. E vamos lembrar uma coisa que a bispa falava no programa. Diga comigo, a mulher sunamita, ela usou o que ela tinha, diga, para honrar, favorecer, ajudar e abençoar o homem de Deus. Diga comigo, mas o homem de Deus deu a ela o que o dinheiro não pode comprar. E o que o homem de Deus ajudou ela a alcançar? A realização de um sonho de ter um filho. E por que ela fez aquilo? Lembra dessa palavra? Diga comigo, porque ela queria a bênção de Deus, a unção que estava na vida daquele homem, do homem de Deus, ela queria na casa dela. Eu quero a bênção. Eu quero a bênção que Deus deu ao Eliseu. Eu quero essa bênção na minha casa. Eu quero essa bênção. Eu quero esse favor, eu quero essa graça, eu quero essa unção.
Mais do que perder um bem material, mais do que perder qualquer coisa, eu não quero perder a comunhão, eu não quero perder o prazer, eu não quero perder a intimidade, eu não quero perder a coisa mais importante da minha vida. Uzias perdeu a vida, o destino. Ele já tinha tido décadas e décadas onde ele viu coisas incríveis na vida dele, através da vida dele. Incríveis, com resultado extraordinário. Mas uma pessoa, quando ela tem um excesso de segurança, ela acha que ela tem um controle. Não, isso comigo não vai acontecer. Não, isso comigo não vai acontecer. Acontece, eu já vi acontecer. Não, mas isso comigo não pode. Não, eu não vou cair nesse buraco. Cai. Não, mas eu não vou cometer esse erro. Comete. Não, mas acontece. E é onde você precisa pedir ajuda de Deus, se humilhar. Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero estar envolvido em projetos saudáveis, igual da Sunamita, que foi lá e construiu um quarto para o homem de Deus. Porque ela queria atrair o favor, a bênção do Senhor para a casa dela. Ela queria aquela bênção na casa dela. Quando ele passasse lá, aquela bênção ia entrar no seu território, ia deixar uma bênção lá. Não vai faltar essa bênção. Eu quero essa bênção, eu preciso dessa bênção. E eu quero que você fale isso com Deus. Senhor, eu quero essa bênção na minha vida. Eu não me ajuda, Senhor, me livra de mim mesmo. Eu não quero me perder, eu não quero fracassar, eu não quero, Senhor, eu não quero começar bem e terminar mal. O que você está fazendo para terminar bem? O que você está fazendo no dia a dia para terminar bem? O que você está fazendo no dia a dia para terminar da melhor forma? Se você tem alguma coisa no teu coração, se tem algum sentimento, algum pensamento, peça ajuda do Espírito Santo. Eu quero. Mas se livra disso. Se livra disso. Quero ser igual a Em nome de Jesus. ti. Tudo que sou é pra teu louvor. Pois contigo vou viver pra sempre. Limpa, Senhor, limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, Deus. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor. Pois contigo vou viver pra sempre. Limpa, muitas Senhor, vezes a gente usa a expressão que nós estamos bem. Mas o que realmente representa estar bem? É quando você está bem com Deus? É quando você está tendo uma vida realmente de fidelidade, de obediência, de adoração, de comunhão, aonde você está se enchendo do Espírito Santo? Você está se enchendo da presença dEle? Você está se enchendo da palavra dEle? Você pode dizer que você está bem com Deus? Você pode dizer que você está bem no teu relacionamento com Deus?
Você está bem com a sua consciência diante de Deus e dos homens? Porque tem muita gente que começou bem, mas a maneira como ela está vivendo hoje está mostrando que ela vai terminar mal. Por quê? Porque ela não está preocupada com a parte mais importante, que é a vida espiritual. Ela não está como Paulo, quero conhecer a Cristo. Você quer conhecer o quanto de Deus hoje? Você quer conhecer quanto o Senhor hoje? Você quer se encher quanto de Deus hoje? Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito, cheia de Deus, cheia da presença dEle? Você quer quanto da presença dEle na tua vida? Quanto que você quer? Você veio a esse culto, você veio a essa reunião. E eu não acredito que você veio para dizer que você veio. Não, eu quero sair daqui, eu vou sair daqui cheio dele, cheio da presença dele, cheio, eu quero sair cheio. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Eu preciso ser cheio. Eu preciso ser tomado. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser fortalecido. Eu preciso ser inundado. Eu quero a presença. Tudo que eu quero é a presença. Tudo que eu estou buscando aqui nessa manhã é a presença. Nesse culto às 7 horas da manhã, eu acordei hoje para estar agora, porque eu peço ao Senhor, porque eu quero a presença, porque eu necessito da presença. Eu quero Jesus na minha casa, eu quero essa bênção na minha casa. Oh, Senhor, o meu amado é o mais belo entre milhares. Eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu preciso dessa comunhão. Eu preciso ter essa intimidade. Eu preciso ter esse relacionamento. Eu preciso ter essa vida no Espírito. Eu preciso, Senhor, ó meu Pai, me encher da única coisa que pode me livrar, ó meu Pai, daquilo que desgraçou com a vida de Uzias, meu Pai. É a presença, é a comunhão, é a intimidade, é o amor por Deus, é o prazer de estar na casa do Senhor, de servi-lo, de honrá-lo. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero glorificar o teu nome. O meu amado. O Senhor é o meu amado. O Senhor é o meu amado. E eu quero o meu amado, eu quero o meu Senhor, eu quero o meu Jesus. Conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ó Senhor, eu abençoo a vida dessas pessoas e eu declaro que o Senhor está do lado dela. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, se o Senhor não estivesse do nosso lado, eu declaro: o Senhor está do seu lado. E é por isso que todos os laços, eu declaro que todos os laços da tua vida sejam quebrados. Todos os laços. Talvez o diabo já tinha armado um laço para roubar você numa determinada área, para prejudicar você numa determinada área, para desgastar, para causar, para gerar situações. Eu declaro agora em nome de Jesus, o laço quebrou. O laço foi quebrado. E você saiu dessa situação. E você saiu daquilo que vinha como uma armadilha para causar danos e prejuízos para a sua vida, principalmente para a sua vida espiritual. Eu profetizo esses laços quebrados, sejam eles quais forem, laços
para a tua vida espiritual, laços para a tua vida familiar, laços para a tua empresa, para o teu trabalho, para o teu negócio, para o que te pertence, laços para a tua saúde, laços para prejudicar você, para afetar a sua integridade física. Laços estão quebrados, desfeitos e cancelados em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida nessa manhã e que você coloque isso no seu coração. Eu vou terminar bem, eu vou guardar a fé, eu vou combater o bom combate, eu vou, meu Deus, terminar a corrida, eu vou guardar a minha fé, eu vou terminar da melhor forma, aonde eu vou deixar um legado, eu vou deixar, Senhor, uma história de inspiração que vai continuar falando com vidas e com pessoas, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.